Bom dia, então, a todos e a todas. É uma grande felicidade, de fato, é um imenso privilégio coordenar essa mesa sobre experiências em história, filosofia, sociologia e ensino de ciências na América Latina, por dois motivos básicos. Seja por acreditar na pertinência, atualidade e importância ímpar dessa temática, seja pelas pesquisadoras tão queridas e profissionais que compõem essa mesa. Eu vou apresentá-las rapidamente, então, não necessariamente na ordem que elas vão expor as suas apresentações, mas para a gente ter uma noção, então, de fato, das profissionais que vão estar com a gente aqui hoje. Thaís Cirino de Melo Forato é bacharel e licenciada em Física pela PUC de São Paulo, mestre em História da Ciência, também pela PUC de São Paulo, onde eu tive o prazer, então, de conhecê-la. Doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Ela pôde cursar o seu pós-doutoramento na USP, junto ao Programa de Pós-Graduação Interunidades do Ensino em Ciências, e atualmente é professora do Departamento de Ciências da Unifesp. Professora doutora Thaís é desde sempre, e eu sei disso por vivência própria, uma entusiasta da história da ciência, bem como do ensino de ciências, atuando em diversos programas de pós-graduação, inclusive aqui na casa, na UFABC, além de produzir e ter produzido dezenas de artigos publicados em periódicos nessa área. A nossa querida professora da casa, Marcelena Alvim, é bacharel e licenciada em História pela Unicamp, com mestrado e doutorado na área de História da Ciência, também pela Unicamp. Desde então, atua com paixão na área de História da Ciência, e isso pode ser visto nos 3 campos que ela atua com muita dedicação, seja na docência, hoje aqui na casa, seja na pesquisa, com projetos de pesquisa sobre conhecimentos indígenas sobre os astros, o século XVI, pré-revolução científica, educação científica, dentre outros. Além, é claro, de inúmeros artigos publicados na área. Professora Márcia também atua com muita força na área administrativa, em anos como coordenadora e vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino e História da Ciência e da Matemática aqui da Federal do ABC. Por fim, é um privilégio termos também conosco hoje a pesquisadora Ana Cláudia Coló, professora de Filosofia da Universidade de Buenos Aires. Participa ativamente de vários inúmeros grupos de pesquisa ligados ao ensino de filosofia. Publicou inúmeros materiais didáticos, bem como capítulos de livros e artigos, tanto na Argentina como fora do país, vinculados ao ensino de filosofia, ao ensino da lógica e à relação entre história e filosofia das ciências e o ensino das ciências naturais. Assim, é com muito entusiasmo e alegria que eu convido agora professora Thaís, professora Márcia, pesquisadora Ana Cláudia, para comporem a mesa, por favor, lembrando então que cada uma das participantes terá por volta de 20 minutos e em seguida nós abriremos então para as perguntas. Por favor, podem compor a mesa. No me animo a hablar en portugués, si me disculpan, voy a hablar castellano. Voy a tratar de hablar despacio, que no es mi característica. Ustedes me avisan si no me pueden seguir. Sí hice los slides en inglés, porque tampoco me animaba a hacerlos en portugués, para que sea posible que alguien que no me entienda cuando hablo pueda seguir por ahí la escritura. El tema de la charla que vamos a tener tiene que ver con el hecho de que yo enseño en la universidad, pero también enseño en otro espacio, que es un espacio de formación de docentes no universitario, nivel terciario no universitario. Y ahí
trabajo en distintos departamentos, pero en particular en el departamento de biología, donde están incluidos tantas las asignaturas propias de la biología como las asignaturas de formación docente y de formación general. Y en ese espacio yo tengo una asignatura que es filosofía general, y al año siguiente cursan conmigo un taller de historia y filosofía de la biología. Eso es maravilloso porque me permite pensar una propuesta enlazada desde una de las asignaturas a la otra. Tengo casi 2 años para trabajar una serie de cuestiones. Para otro lado. Ok. Cuando hablamos de la enseñanza de la filosofía en la formación de docentes de ciencias y en la formación de docentes en general que no sean de filosofía, suele haber muchas críticas o dudas con respecto a si eso puede servir o no para los docentes, si es como un adorno que esté ahí y que no sirva de mucho. A veces gracias a algunos colegas que enseñan la filosofía sin pensar muy bien a quién y para qué la están enseñando, pero otras veces aún con buenas propuestas de enseñanza hay críticas. Sin embargo, hay muchos contenidos dentro de la filosofía que pueden ser relevantes, interesantes para los docentes de ciencias. Cuestiones generales que pueden tener que ver con formarse como docentes. En el simposio que escuché ayer hablaban de esta idea de un docente como alguien que no es solo alguien que transmite, sino que debe formarse como una persona y como un ciudadano que enseña, y en este sentido de formación más integral la filosofía puede aportar, pero también en cuestiones específicas que se trabajan desde la didáctica de las ciencias naturales con respecto a la argumentación, a cuestiones de ética y política y por supuesto a la epistemología y la filosofía de la ciencia, que es lo más habitual. Ahora, la enseñanza de la filosofía y la enseñanza de las ciencias naturales suelen tener algunos objetivos y algunos rasgos diferentes. Por ejemplo, es común que en una clase de ciencias, no en todas, pero en muchas, el objetivo fundamental sea un cambio conceptual en los estudiantes, que pasen de las concepciones del sentido común a aquellas concepciones que la comunidad científica en cada momento adopta como aceptables, como las que se sostienen. Eso en filosofía no pasa nunca, por la sencilla razón de que hay algo que suele llamarse en filosofía la anarquía de los sistemas filosóficos, y es que nunca hay consenso. Todo el tiempo coexisten distintas maneras de definir los problemas, distintas maneras de pensarlos, distintas maneras de dar razones de ellos, y desde Platón y los sofistas hasta ya, ayer, tenemos estas discusiones de lo que la verdadera filosofía es la que hago yo, no la que haces tú, y además es el modo de hacer filosofía es el mío, no el tuyo, y entonces enseñar filosofía implica que uno no tiene un canon, un conjunto de tesis a enseñar que sean aceptadas por toda la comunidad filosófica. En ese caso, muchas veces lo que trabajamos en la enseñanza de la filosofía, sobre todo en la escuela secundaria o en la formación de docentes de otras disciplinas, no es tanto transmitir un corpus de conocimientos, sino que los estudiantes puedan por ahí sostener la misma posición con respecto a un problema, pero que no sea estrictamente la misma, que la hayan discutido, que la hayan confrontado con otras, que la hayan pensado de otra manera, que no sea una manera ingenua de sostenerla, sino una manera crítica. Y en algunos casos que la cambien también, pero no habría un problema en que sea la misma en este sentido del contenido básico, sí lo habría en que sea la misma en el sentido de no ser reflexionada, no ser discutida, no ser argumentada. Esto suele tener otra característica en la enseñanza de la filosofía. En filosofía hay mucho trabajo sobre el diálogo, el debate, la posibilidad de que todos aporten, y al mismo tiempo exigimos rigor y argumentos sofisticados en ese debate. Un problema que pasa con los que recién comienzan filosofía es que a veces se confunde la filosofía con la charla de café. ¿Quién es el mejor director técnico de la selección? Bueno, es lo mismo que discutir si el conocimiento depende de los sentidos o de la razón. No, hay que encontrar esa diferencia. ¿Y cómo hacemos para tener argumentaciones rigurosas y sólidas y no llegar a una respuesta correcta? Suele haber debate y dificultades para quienes empiezan con filosofía, cuando uno trabaja en escuela secundaria, por ejemplo, en poder sostener esa diferencia con respecto a qué queremos hacer. Un efecto que suele pasar es que
los estudiantes pasan o de una posición dogmática, las cosas son así, o a una posición relativista ingenua. Bueno, a mí me parece. Si a mí me parece, podemos hablar hasta el infinito y es, bueno, lo que yo opino, lo que vos opinás. Y hay mucho para trabajar en ese aspecto. ¿Qué pasa cuando le proponemos a un docente de ciencias naturales que trabaje contenidos filosóficos enlazados con sus propios contenidos de ciencias? Pasan cosas como estas. Los programas en general, en la mayoría de los países, están armados por asignaturas disciplinares. No están armados pensando en que trabajemos juntos, sino que, bueno, Agustín enseña física, yo enseño filosofía, y probablemente ni nos conocemos si nos tocan días diferentes. Entonces, trabajar juntos no es fácil. Para muchos docentes de ciencias naturales, sobre todo los que no han tenido contacto con este tipo de perspectivas, los contenidos relacionados con valores, por ejemplo, son algo que, y bueno, a veces aparecen, qué lástima que aparecen, mejor no los tratemos porque no tenemos tiempo de trabajar sobre los contenidos científicos importantes. Yo tengo que enseñar, no sé, la teoría de la evolución, pero no discutir si eso tiene consecuencias para la ética o para la política. Generalmente la formación docente, de los docentes de biología, por ejemplo, que estamos hablando ahora, no incluye estas discusiones. Es decir, nosotros a veces desde IHPCT, por ejemplo, les pedimos o tratamos de trabajar con ellos que lo lleven al aula, pero su formación de base no habían tomado cursos que tuvieran que ver con esto. Y entonces, ¿qué pasa? Muchos docentes se resisten, razonablemente, porque dicen, yo no tengo formación para esto, nadie me enseñó a trabajar con esto, nunca trabajé con cuestiones abiertas, estas cuestiones filosóficas que no tienen solución, que no tienen respuesta correcta. ¿Cómo hago para sostener esta aula en la que propongo un problema donde todo el mundo se apasiona, se entusiasma, se compromete y cómo llegamos a algo con eso? Muy lindo para tomar un café, pero ¿qué hacemos en el aula con todo eso? Y muchas veces ellos mismos se sienten incómodos con estos problemas en los que uno tiene que lidiar con información insuficiente, información limitada, cuestiones vinculadas con riesgo en la toma de decisiones, y es muy incómodo, no está bueno en una primera aproximación. El riesgo, además, es que los que ponen buena voluntad caigan en lo que estos autores llamaron el pluralismo simplificado o el pluralismo simplista, que es, bueno, te explico, una posición filosófica, la posición opuesta y ya está, seguimos adelante. Bueno, no. ¿Qué criterios tenemos para elegir? ¿Qué criterios tenemos para distinguir una posición bien sostenida de otra que no lo está? ¿No? O sea, racionalismo, empirismo, su ruta. No. Veamos qué quiere decir, con qué nos compromete. La didáctica de la filosofía es un campo, así como la didáctica de la ciencia tiene algunos años, ya décadas, y mucha gente ni se entera, bueno, con la didáctica de la filosofía pasa algo parecido. Yo cada tanto pongo ese slide para mostrar que existimos, estamos en el mundo, tenemos revistas, hay algo sobre el campo, y está interesante que podamos conectarnos con otras didácticas. 3 problemas importantes que se nos plantean a quienes hacemos filosofía tiene que ver con esto. ¿Qué enseñamos? ¿Enseñamos filosofía como un cuerpo de contenidos? ¿Enseñamos a filosofar como habilidades? ¿O enseñamos actitudes, disposiciones, valores filosóficos? ¿Dónde queremos enfatizar? ¿Cuál de los aspectos es más central para nosotros? Y eso es relevante porque tenemos que elegir a partir de eso, por ejemplo, qué autores vamos a trabajar, qué textos vamos a trabajar. Y entonces hay modalidades, maneras de aproximarnos a esa enseñanza en filosofía que se pueden sintetizar en estas 3. Doctrinaria, histórica, basada en problemas. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada una? La aproximación doctrinaria o la modalidad doctrinaria se para en una posición filosófica. Uno dice esto y todo el mundo dice tomismo. Pero no, uno puede ser marxista y pararse en esa posición, puede elegir otra posición filosófica, decir, bueno, yo enseño desde acá. Y enseño desde ese lugar con esos límites. Eso tiene ventajas. Suele ser consistente, claro, coherente, explícita la enseñanza que se propone. Pero tiene problemas. Suele ser restrictiva, dogmática y presentar todo desde un punto de vista. Esto puede ser antifilosófico. La perspectiva histórica es la más común y es la que uno suele ver
en la enseñanza de la filosofía, tiene que ver con la idea de que la filosofía vive en su historia y que la historia de la filosofía no es historia, es filosofía. ¿No? Y ahí se puede elegir el canon filosófico en dos sentidos diferentes para entender. Una como una secuencia ordenada de filósofos, filósofas, historias, perspectivas, teorías filosóficas. Perspectivas filosóficas. La otra es pensar el canon como una selección de temas o problemas o cuestiones para abordar. A mi gusto más interesante. Pensar, por ejemplo, si la distinción hecho-valor como parte del canon, la distinción entre si la filosofía, la historia de la filosofía es historia o es filosofía. Todas estas cuestiones podrían formar parte también de un canon filosófico. Ventajas y desventajas. En general, algo que se les suele, puesto acá sobre todo las desventajas, se les suele reprochar es que se trabaja más sobre la extensión que sobre la profundidad, que muchas veces se ocultan las debilidades de los sistemas cuando uno presenta esta secuencia histórica, que muchas veces no se ve, por un lado, historia muy interna, se focaliza en la relación histórica interna de la filosofía y no su vínculo con su entorno sociopolítico o socioeconómico, y otras veces es al revés, se convierte en una historia de las ideas en lugar de una historia de la filosofía. La tercera modalidad o perspectiva es la problemática. En esta manera de enseñar filosofía, pensamos la filosofía a partir de problemas. El foco lo ponemos en el problema. Entonces yo puedo dar un curso completo de filosofía y no mencionar a Platón. Y no se me cae ningún anillo ni me suicido. Porque elegí un tema en el que por ahí es más interesante acudir a una filósofa poco conocida para el común de la humanidad, pero que trabaja esa cuestión que a mí me interesa plantear como problema. Seguramente algunos nombres de mi curso van a ser nombres célebres, pero probablemente incluya otros que por ahí no son tan conocidos, porque el foco no lo puse en la historia de la filosofía, en el canon filosófico, sino en el problema que quiero abordar. Voy a favorecer las actitudes y las habilidades filosóficas sobre los contenidos. Puedo criticarle a esa modalidad que muchas veces es anacronística, que pongo a discutir a una filósofa del siglo XX con un filósofo del siglo XV, como si pudiera darse esa discusión. Y hasta podría discutir filosóficamente si es el mismo problema, porque el problema filosófico muchas veces se plantea en su propio contexto, de cierta manera. Pero puedo trabajar sobre eso. Otra cuestión que puede pasar es que yo planteo mi asignatura problemáticamente, vamos a hablar del problema de la ciencia, y lo convierto rápidamente en histórico. Y entonces enseño epistemología diciendo, bueno, empezamos por el positivismo, después vemos a Popper, después vemos a Kuhn, y si tengo tiempo vemos la versión semanticista. Y lo convertí en una historia de la epistemología. Y muchas veces lo convierto en una secuencia de autores. ¿Sí? Carnap, Popper, Kuhn. Y dije que era una asignatura problemática, epistemológica, y se convirtió primero en una historia y después en una cronología a veces de la filosofía. Si lo hago bien, si me atengo a la modalidad problemática, lo que voy a hacer es elegir un conjunto de problemas que sea relevante a mis propósitos. ¿Para qué enseño yo filosofía aquí? En mi caso, ¿para qué enseño filosofía a futuros profesores de biología? Y eso va a ser distinto a enseñarle filosofía a futuros filósofas o a futuros profesores de filosofía o a futuras médicas o a futuros odontólogos. Voy a adecuar parte de mi selección de problemas y de mi modo de trabajo en relación a esos destinatarios. Eso no quiere decir que yo renuncio a la historia de la filosofía. El planteo de los problemas y los textos que voy a usar los tengo que tomar de la historia de la filosofía. Pero mi criterio de selección es otro. A veces es externo a la filosofía misma. Y esto tiene que ser entonces relevante para, en este caso, la formación de docentes de filosofía. Muy brevemente, y en los 5 minutos que me quedan, voy a pasar rapidito las diapos mostrando una propuesta, una pequeña secuencia que yo trabajo con este grupo de futuros docentes de biología. El problema que planteamos es el problema del libre albedrío. ¿Y por qué? Porque tiene un montón de consecuencias en la discusión de problemas importantes.
la cuestión de la responsabilidad moral o política, que para un docente es un tema, pero también para un científico es un tema. El hecho de si merecemos aplauso o reproche por nuestras acciones, la autonomía y la dignidad de las personas, los derechos de los animales. A veces cuando se discuten los derechos de los animales, uno de los argumentos es, bueno, no hay libre albedrío ni voluntad en los animales. Y en ciencia, esta discusión muchas veces subyace o presupone discusiones sobre causalidad, por ejemplo. Presupone discusiones que aparecen luego cuando hablamos de explicación, si hablamos de causalidad. Cuestiones más directamente relacionadas, como la responsabilidad de quienes hacen ciencias, si la investigación es autónoma o no, y que ha pasado en las últimas décadas con la apropiación, con el hecho de que la ciencia se convierta en un commodity, algo que se compra y se vende, y también con el tema del tratamiento, cosa que a los docentes de biología les interesa, los tratamientos de los animales en los bioterios. La idea en esta perspectiva no es primero explicar y después ilustrar, sino al revés, primero problematizar y después conceptualizar filosóficamente. Trabajamos con la idea de Nicholas Rescher de lo que es, para ordenar los contenidos, de lo que se podría llamar aporía filosófica. ¿Qué es esto? Plantear una inconsistencia colectiva entre posiciones que individualmente son plausibles. Y entonces nos permite estructurar esa secuencia. ¿Cómo la estructuramos? Por ejemplo, con estas tres posiciones. Todos los actos humanos están causalmente determinados. Los hombres, Sick, Rescher, no fui yo, pueden y hacen de hecho elecciones libres, y un acto genuinamente libre no puede ser determinado causalmente. Si lo es, entonces no es libre. Esto es inconsistente, no puedo sostener las tres posiciones a la vez. Puedo negar cada una de ellas para volver a la consistencia. Y esta es la posibilidad. Esto es un modo de ordenar posiciones filosóficas. Voluntarismo, los actos libres no tienen determinación causal. Rescher menciona a Descartes, yo trabajo con mis estudiantes un fragmento de Sartre, determinismo, Spinoza, Skinner, y compatibilismo. Rescher menciona a Leibniz, yo trabajo Fromm. O sea, pasé la discusión al siglo XX. ¿Cómo trabajamos? Primero planteamos el problema, pero el problema no lo planteo yo. Yo ofrezco algo para que el problema se plantee desde los alumnos. Para eso, el ambiente tiene que haber sido trabajado para que sea cómodo, para que todos se animen a aportar, a decir cosas raras o locas o tontas. Después conceptualizamos, discutimos sobre esto y luego volvemos desde otro punto de vista. Partimos de esto, no lo vamos a leer juntos si después alguien lo quiere ver, pero que es la idea de que tengo una máquina que responde al demonio de Laplace y puede predecir la conducta humana. ¿Sí? Entonces yo planteo esta cuestión, leen este caso y a partir de eso contestan esas tres preguntas. ¿Es una posibilidad teórica? Si lo fuera, ¿esto tendría consecuencias para castigar criminales o para ponerle nota a los alumnos? La tercera, si fuera, ¿habría consecuencias en la responsabilidad que los científicos tienen por sus acciones como tales? Y trabajamos otras dos cuestiones. El primero es una serie canadiense que se llama Regénesis. Trabajamos el último capítulo, donde hay una responsabilidad a partir de una investigación en una serie de pandemias. Y por otro lado trabajamos, no las dos, alguna de las dos, una película que se llama Un fueguito, que es la historia de César Milstein. Milstein tuvo un problema serio en un momento de su vida, porque cuando él investiga y encuentra el tema de los anticuerpos monoclonales, no hace una patente antes de publicarlo. Y eso le trajo muchos problemas con su propia universidad y hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la tecnología que no estaba patentada antes de la publicación. Con respecto a Regénesis, lo que tienen que hacer los estudiantes es, desde el sentido común, escribir un artículo periodístico defendiendo o bien la posición de uno de los científicos o bien la de la fiscal que lo juzga. El texto tiene que ser argumentativo y tiene que tener en cuenta estas preguntas. ¿Quién decide qué se investiga? ¿Quién es responsable de la calidad de la investigación? ¿Y quién es responsable por las consecuencias de la investigación? Después de eso leemos pasajes de estos filósofos. Y en cuarto lugar es una mesa redonda sobre la relación entre ética y ciencia
que estuvo publicada en una revista que se llama Ciencia Hoy. Tiene unos cuantos años la mesa redonda, pero plantea de manera muy interesante varias de estas cuestiones. Y después tienen que reescribir el artículo, bajo la teoría de que reescribir es repensar los artículos. Lo que uno está trabajando, tienen que reescribir, releerlo, corregirlo, reescribirlo y después intercambiarlo. A largo plazo, volvemos sobre este tema en una actividad que tiene que ver con la película La banda siguió tocando, que es una vieja película televisiva sobre el inicio de la epidemia de HIV. ¿A qué apuntamos? ¿A qué apunto yo con esta propuesta? A trabajar sobre cómo formular preguntas, que es algo muy difícil. Aprender a formular preguntas es mucho más difícil que aprender a dar respuestas, lejos. Cómo tomar posición fundada en las respuestas que doy a esas preguntas y cómo argumento sólidamente para sostenerlas. ¿Qué quiero con esto? En este caso en particular, trabajar cuestiones vinculadas con lo ético y también con lo político. Mejorar la sensibilidad ética, incrementar el conocimiento de posiciones éticas posibles y antropológicas con respecto a los seres humanos, esta idea de libertad, educar también el juicio y promover conductas. Por eso planteamos cuestiones tales como, ¿qué pasa cuando le ponemos una nota a un estudiante? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos castigando? ¿Estamos evaluando su esfuerzo? ¿Estamos diciéndole que no merece o que sí merece aplauso o reproche? Todas estas son cuestiones que también aparecen de esto. Si el alumno no es libre, ¿por qué tendría que reprocharle nada ante lo que hizo? Si es libre, entonces merece o no merece aplauso o reproche. Son cuestiones que también subyacen no solo a ser profesor de biología, sino a ser profesora de lo que fuera. Y tengo claro, cosa que algunos colegas no, que mis docentes en formación no tienen que ocuparse de todo, no tienen que enseñar filosofía. Esa no es la función. Porque si no parece que le exigimos cada vez más a los docentes, ¿no? Cada vez más tienen que saber de todo, enseñar todo, y ya que están, ser terapeutas, alimentar, ocuparse de la vida externa de sus estudiantes. Llega un punto en que esto es inmanejable. Pero sí, la idea o mi propuesta de enseñanza tiene que ver con que puedan adquirir más bien, en el sentido de que lo que decíamos antes, no de enfatizar tanto contenido filosófico, sino actitudes y habilidades que tenga que ver con ser suspicaces, poner en duda lo que se les dice, inquietarse, incomodar, por un lado. Mejorar sus habilidades argumentativas, lo cual debería ser transversal, y lo es muchas veces. En el grupo de Agustín se trabaja mucho sobre esta idea de habilidades argumentativas, de cómo la ciencia es un discurso y lo argumentativo ahí es muy importante, y en la filosofía también, y ahí tenemos un punto de contacto. ¿Cómo responder? Disponer de un marco para interpretar algunas preguntas. En las clases de biología, muchos estudiantes no saben que ahí tienen que preguntar solo sobre la célula, o sobre, no sé, los cromosomas. A veces preguntan cosas como, bueno, pero en mi casa me dijeron que si yo estudio Darwin, eso es malo, porque va contra nuestras creencias religiosas. Por ahí no lo dicen así, pero suelen plantearlo. O lo que usted está diciendo, o leyeron en un diario, que entonces la criminalidad está genéticamente determinada. Hay un marco genético que hace que yo sea, inteligente, criminal, buen deportista, mal deportista, buen estudiante, mal estudiante. Hay una determinación genética que hace, y vos no vas a llegar nunca, porque venís de acá. Bueno, eso surge espontáneamente. Algunas docentes se sienten incómodas, dicen, bueno, no, eso lo hablamos en otro momento, lo hablamos. Bueno, por ahí detectar de dónde vienen esas preguntas, qué problema filosófico está detrás, y poder decir, no lo vamos a trabajar ahora, pero esto podría ir por acá. Reformular la pregunta, mostrar qué está supuesto ahí, puede ser interesante, aunque no se ponga a enseñar filosofía. Pero captar esto es un asset, una habilidad importante. Y también algo que a mí me interesa mucho, y creo que es transparente, que es la interacción entre colegas desde distintas disciplinas. A mí me interesa mucho escuchar los investigadores en enseñanza de la ciencia y los docentes de ciencias tienen para decirme, preguntarme, enseñarme. Y también me interesa poder yo ofrecer, contar qué estoy haciendo, y me parece que entre todos generamos cosas más interesantes.
podemos ver nuestras convergencias y nuestras divergencias. En mi participación en el grupo de Agustín, a veces, ahora menos fuimos puliendo, pero al principio teníamos algunas discusiones ríspidas sobre cuál era el lugar de la filosofía o qué podía o no aportar la filosofía en la P de IHPST. ¿Qué lugar tiene ahí? ¿Deja de ser filosofía si es NOS, si es naturaleza de la ciencia? ¿Es otra cosa? ¿Qué es? ¿Cómo se relaciona? Tengo que enseñar tenets, a mí eso me ponía loca, eso es antifilosófico, la idea que tienen algunos didactas de la ciencia. Después aprendí que había un trabajo detrás, pero de movida que alguien me dijera, tengo una frase sobre la ciencia que tengo que enseñar, horrible. Y ojalá pudiéramos en algún momento compartir nuestros cursos, nuestros proyectos, si el sistema educativo nos lo permite. Obrigada, muchas gracias. Não foi fácil para mim escolher o tema dessa mesa. Eu fiquei tentada em apresentar um recorte da pesquisa para poder aprofundar, mostrar vários dados e tudo. Mas eu optei por uma visão geral, panorâmica, então, infelizmente, não vou poder aprofundar nenhum aspecto específico, mas o que eu queria compartilhar com essa comunidade, inclusive ouvir, ter um retorno, sugestões, críticas, opiniões, sobre uma perspectiva que eu tenho implementado na Unifesp Diadema, e sem mostrar, pelo menos, uma visão geral do projeto como um todo, fica difícil, né, ter esse diálogo. Então, elementos implementados na formação inicial de professores para abordagens históricas e epistemológicas das ciências, né? Então, nessa apresentação, eu vou falar muito rapidamente sobre alguns resultados de um projeto de pesquisa que teve o financiamento do CNPq em um projeto universal proposto em 2014, e o tema da pesquisa é a história e natureza da ciência na formação inicial de professores. Ele vem sendo desenvolvido na Universidade Federal de São Paulo, no campus Diadema, onde tem nosso curso de formação de professores. E, basicamente, a nossa preocupação é, dada as necessidades, né, de formar os professores para lidar com esses saberes, como fundamentá-los frente a tantos objetivos. Então, primeiramente, eu vou apresentar o contexto onde eu estou desenvolvendo esse projeto. É uma graduação em ciências, os alunos saem em uma dessas 4 habilitações, física, química, biologia ou matemática. Então, eles têm a habilitação para lecionar ciências no Fundamental 2 e uma dessas especialidades no médio. Os 2 primeiros anos são comuns às 4 áreas. Então, eles partilham essas disciplinas do ciclo básico, física, química, biologia, matemática, algumas pedagógicas, né? E os 2 últimos anos, eles fazem essa opção pela especialidade. Ainda assim, há algumas disciplinas de caráter interdisciplinar que são compartilhadas. O período de implementação é de 2011 a 2018, faz 8 anos que eu venho trabalhando nesse projeto, mas o projeto do CNPq envolveu 3 anos, de 2015 a 2017. Então, gente, foram assim dezenas de turmas, né? Vespertino, noturno, muitas propostas que eu ia modificando, e não tem como apresentar tudo isso, então eu vou fazer uma coisa mais panorâmica, né? É interessante que o curso foi criado em 2010, quando eu ingressei. Então, a gente participou da construção do curso, o que foi muito bom, porque eu pude explicitar nas emendas curriculares de várias disciplinas essas abordagens históricas e epistemológicas das ciências. E a equipe docente estava sendo concursada. Então, por um lado, isso requereu que eu assumisse diferentes disciplinas, mas, por outro lado, eu tive a oportunidade de fazer essa implementação, né? Então, eu vou apresentar a metodologia da pesquisa porque ela não permeia apenas a análise de dados, mas também a maneira como eu elaboro as propostas, como eu vou avaliando. Acho que é importante esclarecer já no início. É uma perspectiva qualitativa, né? Eu, no caso, pesquisadora imersa no ambiente pesquisado, a atuação reflexiva
constante da minha prática, né, enquanto professora, formadora, pesquisadora. E a observação participante, que me permite observar, relatar, amparada pelas narrativas autobiográficas. Inclusive, cabe aqui, né, um agradecimento público. Quem me sugeriu esse referencial foi a professora Márcia, na banca da Lídia, minha aluna da matemática aqui do programa, e eu gostei tanto do referencial e ela realmente tem me dado um suporte para isso que eu venho desenvolvendo lá. Bom, com relação aos dados, eu tenho diferentes instrumentos, né? Eu tenho produção dos alunos durante as aulas, dados escritos, algumas gravações e tal. Com relação aos aspectos éticos, quando eu submeti o projeto à Plataforma Brasil na Unifesp, interessante comentar isso com vocês, eu fui obrigada a alterar a proposta que já havia sido, inclusive, aprovada no CNPq. Porque, quando eu propus o projeto, eu convidei alguns colegas de outras universidades a participarem do projeto. Apresentei a proposta para eles, eles concordaram, aceitaram que eles iriam implementar em suas respectivas universidades algumas dessas propostas, para nós compararmos os resultados, né? Mas o Comitê de Ética em Pesquisa não aprovou. De fato, eu acho que eu estava um pouco ambiciosa, porque eles queriam assim, já que vai haver uma coleta de dados em outro centro, nós precisamos da assinatura do diretor desses centros. Então, o projeto tinha que ser ressubmetido em cada instituição, passar pela aprovação de cada, e etc, etc, etc. Então, o que a gente conversou? A equipe toda, né, inclusive alguns aqui presentes, você implementa na Unifesp, onde já está tudo aprovado, e a gente vai dialogando sobre isso, vamos confrontando. Então, com cada pesquisador, eu dialoguei com um aspecto do projeto, alguns sobre as propostas na física, outros nas práticas pedagógicas, e assim sucessivamente. Bom, então, para a produção escrita dos estudantes, eu utilizo Bardan, e na entrevista semi-estruturada, que eu vou apresentar uma sequência muito pequenininha aqui, também a Bardan. Essa entrevista foi realizada por uma mestranda, reservadamente. O que eu quero dizer com isso? Eu não estava presente. A ideia era que os alunos tivessem total liberdade para criticar, reclamar, resmungar, falar o que não ficou bom, para a gente ter esse retorno, porque com a professora lá, eles não vão, né, fazer essa crítica explícita. E a identidade deles seria preservada. Então, as coisas chegam para mim, E1, E2, E3, E4, eu não sei, né? Alguns a gente conhece, a gente até suspeita, mas, de uma maneira geral, eu não sei a identidade dos alunos. Bom, quais são os pressupostos iniciais? Em que contexto eu elenquei essas hipóteses, essas questões? Há uma produção grande na área, mostrando, né, os benefícios dessa abordagem em e sobre a ciência. Mas em que perspectiva? Não é uma perspectiva filosófica, né? É uma perspectiva histórica. E aí, que questões se colocam? Então, quais são os objetivos formativos e os desafios contextuais, como ponto de partida? A história da ciência, né, tanto como um recurso para trabalhar, ensinar conteúdos conceituais, como permitir também reflexões sobre a ciência, com o objetivo tanto de fomentar a criticidade e também promover direitos humanos. Nesse caso, não é aquela frase, conhecer a história para entender o presente, apenas como uma frase de efeito, mas, de verdade, que uma reflexão crítica sobre a construção da ciência fomente, habilite esses professores a uma reflexão crítica da realidade que está sendo vivenciada hoje, né? E aí, toda a literatura que vem apontando que ainda há predomínio de concepções ingênuas sobre o ensino de ciências, da história da ciência e da natureza da ciência em diferentes níveis educacionais.
ainda há predomínio de mitos, pseudo-histórias, visões deformadas, né, como ficou muito famoso o termo cunhado pelo Gil Pérez, sobre a ciência e materiais didáticos, na mídia, no senso comum, e no discurso de formadores, professores e estudantes. Então, isso era algo que eu queria pautar nesse projeto. Pouco material didático para a escola básica, engajado com essas perspectivas atuais e diferentes desafios para a formação de professores, né? Não bastam disciplinas isoladas de história e filosofia das ciências. As limitações sobre história e filosofia da ciência na formação do corpo docente, dos próprios formadores. Os conflitos entre culturas de diferentes áreas, né, como já apontado, né, pela literatura, e pouco material didático na perspectiva atual para a natureza da ciência. Bom, quais eram essas questões iniciais, então, que me incomodavam? Como fundamentar os professores para lidar com tais desafios? Então, já é um recorte, certo? Lidar com essa pseudo-história, selecionar material em perspectiva atual, não apenas historiográfica, mas também educacional. Não adianta um ótimo material historiográfico e uma abordagem ingênua do ponto de vista da didática da ciência, né? E como propor abordagens para a escola básica? O professor vai lidar com aquele contexto. Como, quando poderíamos realizar essa inserção? Que elementos poderiam orientar ações formativas? Em que disciplinas? De que modo? Qual abordagem? Então, a partir daí que vão surgindo essas propostas. Bom, em primeiro lugar, vamos esclarecer, né? Que abordagem para a natureza da ciência eu estou falando? Principalmente agora que tem tido tanta discussão e polêmica em torno dessa questão. Não é uma perspectiva nova, tá? A gente trabalha com isso já há muito tempo, mas a gente sentiu necessidade de explicitar recentemente aquele último artigo, inclusive numa sessão organizada pelo Agostinho, Cristiano Moura com a Andréa participaram também numa ensinança do ano passado. Mas o que seria essa perspectiva, né? A abordagem é que ela não vai fazer discussões filosóficas, mas ela vai trabalhar diferentes episódios históricos. Então, numa perspectiva historiográfica contemporânea, um episódio histórico desenvolvido numa perspectiva diacrônica vai trazer exemplos tanto de aspectos epistêmicos como não epistêmicos, peculiares àquele contexto específico. Além disso, a gente sabe que um mesmo episódio histórico recebe diferentes olhares. Então, confrontar esses diferentes olhares também é uma atividade que promove a visão crítica do estudante. A construção das narrativas não é uma atividade datada, né? Humana, validada pela comunidade. Então, é muito interessante o aluno entender também que texto foi esse, quando foi escrito, por quem, qual é o lugar de fala dessa pessoa, quais os interesses políticos permeiam, porque não existe uma narrativa neutra, né? E aí, esses episódios históricos, eles vão exemplificar e explicitar uma pluralidade metodológica das ciências. Não só com relação a aspectos epistêmicos, mas também não epistêmicos de um determinado contexto. E isso, por si só, já contrapõe e problematiza uma possível visão essencialista. Ou seja, não é possível imaginar que uma única coleção, né, de regras, leis, sejam capazes de descrever a ciência como um todo. Então, confrontando diferentes episódios, isso vai ficando claro. O fato de você trabalhar com diferentes episódios te permite complexificar as abordagens objetivismo versus subjetivismo. Porque se você puxa a narrativa para um lado demais, você pode fomentar um realismo ingênuo ou um relativismo ingênuo. Então, comparando diferentes momentos, diferentes olhares, diferentes abordagens, você mostra a complexidade, né? O não reducionismo de como interpretar
a ciência produzida em determinados momentos, em uma determinada época. Nessa perspectiva, as listas que podem ser supostamente ou propostas ou interpretadas como consensuais, elas assumem um papel de exemplos. Então, não são encaradas como uma coleção de coisas a serem repetidas e memorizadas, mas são exemplos que, eventualmente, se manifestam em alguns episódios e outros não. Bom, e aí, quais foram as hipóteses que foram se tornando propostas? Uma inserção longitudinal desses episódios em diferentes disciplinas. Então, cada disciplina atendendo a um determinado propósito pedagógico. Por exemplo, nas disciplinas básicas, física, química, biologia, matemática, a história da ciência entra tanto para ensinar os conteúdos, como sobre a ciência. E isso permite aos alunos vivenciar esses exemplos. Eles vão observando como eu uso a história para ensinar física, para ensinar química. E como, imbricado a isso, de maneira interdisciplinar, ficam evidentes também reflexões sobre a ciência. E nas práticas pedagógicas, que já não é mais aquela velha prática, onde a gente vai lá para aprender receitinha de bolo, né? Mas um lugar onde o aluno pensa, reflete, pesquisa, reformula e etc., ele vai refletir, debater, construir e praticar a construção de propostas, já pensando no ambiente da escola básica. Então, diferentes episódios com os mesmos estudantes, para que eles não reduzam a ciência a algumas momentos históricos, vamos dizer, exemplares, peculiares, né? Então, diferentes episódios permitem trabalhar uma pluralidade metodológica, aspectos epistêmicos e não epistêmicos exemplificados. E sempre pautando uma discussão explícita e reflexiva sobre a natureza da ciência. Bom, uma visão geral, né? Então, eu tive a oportunidade de ministrar Física 3, Integração, Física 4, etc. São disciplinas que vão do 3º ao 8º semestre do curso. Várias delas atendem as 4 áreas, mas as práticas ficam restritas à física. A prática 2, a gente faz uma interface com a química. Nós trabalhamos juntas em alguns temas, as 2 disciplinas. Não vai dar tempo de eu apresentar tudo, eu vou ter que pular algumas coisas, tá? Então, como foi a experiência, por exemplo, na Física 3? Todas as aulas teóricas incluíam seminários de História da Ciência ministrados pelos alunos. Então, trabalhava o conteúdo, usando diferentes recursos didáticos e metodologias, e apresentava, ao final, um seminário vinculado àquele conteúdo. E o professor, no caso eu, né, fazia o fechamento, discutindo como aspectos históricos envolvidos naquele conteúdo vão favorecendo a contextualização daquele saber. Como que aquilo passa a ter significado para o aluno da escola básica. Eles vivenciavam exemplos de como usar a história para ministrar aulas sobre conceito de física, né? E sobre natureza da ciência. Depois, eu apresentei o minicurso da Luz. Esse minicurso, as 2 turmas que vivenciaram, fez uma diferença, eu observei isso, né? Eles vivenciaram um exemplo que havia sido implementado na escola básica. Depois de formados, vários deles me pediram o curso para ministrar aos seus alunos. E aí, esse conteúdo histórico e epistemológico contava nas avaliações. Então, mais ou menos, eu fiz a mesma coisa com Física 4, vou pular, tá, gente? Senão não vai dar tempo. Aí, um exemplo de alguns textos que eles apresentaram na Física 4, nesses seminários. Não dá tempo de... né? E aí, as práticas pedagógicas de ciência. Ela ocorre no 5º semestre. Tem também as 3 áreas, que é voltada para o Fundamental 2. E aí, nessa disciplina, que são
2 horas por aula, né, 18 semanas de aula, então são 36 no final do curso. 4 dessas semanas eu usei explicitamente para trabalhar a história em natureza da ciência. Então, os alunos faziam uma leitura prévia do Gil Pérez. Na aula, a gente discutia como as concepções sobre a ciência, sobre a história da ciência, reverberam, né, a escolha das metodologias, das abordagens, da avaliação, como tudo isso está vinculado a uma visão de educação e uma visão política da sociedade, de como o saber se organiza, como é produzido, como circula e etc. Depois, para a segunda aula, os alunos da física liam um texto sobre o mito de Arquimedes, os da biologia, distorções comuns em livros didáticos, e os da química, um texto sobre o Lavoisier, os erros encontrados em livros didáticos. E aí debatíamos sobre visões deformadas sobre a ciência e essas distorções em materiais didáticos. Novamente vinculando a que concepção sobre a produção do conhecimento e a organização social essas deformações fomentam, né? Aí, para uma terceira aula, eles liam trechos do Altin ou de um artigo, para quem não lia inglês, que eu resumi lá uma parte dos itens da pseudo-história, e nós discutíamos, né, vinha depois disso uma aula teórica, vamos dizer, onde eu fazia um pouco dessa discussão com eles, por que usar a história, mas sempre pautada naquilo que eles já tinham lido, nos exemplos que tinham discutido, e eles próprios, a partir daqueles textos, lembravam de outras distorções, de outros mitos, de outros romances que eles já tinham visto em filmes, em mídia e livro didático. E aí, usando, né, as 7 deformações do Gil Pérez e os aspectos de pseudo-história do Altin, a gente construía, juntos, critérios para avaliar material didático. E, finalmente, na última semana, eles apresentavam a análise que eles tinham feito de livros didáticos de Fundamental 2, que eles escolhiam, sobre a pseudo-história. Bom, os resultados foram muito bons, né, dessa proposta, e tem já até um trabalho apresentado no Ensenhança. A prática pedagógica de Física 1, aí são apenas os licenciandos de Física, tem uma semana que a gente discute natureza da ciência explicitamente, mas não usando um texto histórico, mas um texto de práticas experimentais. Então, graus de liberdade dos alunos nas práticas experimentais, que visão de ciência isso fomenta, para depois passarmos a uma abordagem de física como cultura e relação entre física e arte. Então, os alunos apresentam seminários sobre o texto do Zanetti e do José Cláudio Reis, depois eles prospectam outros autores, apresentam outros seminários para que toda a classe socialize vários exemplos, e, finalmente, no terceiro dia, eles apresentam planos de ensino, de interface entre física e arte. Aí vem a prática 2, que é o grande desafio, que eu tenho feito inúmeras propostas e mudado, e, enfim, aí onde se manifestam grandes dificuldades, mas também aonde eu consigo fazer o fechamento de todo esse processo formativo que eles vêm vivenciando. Enfim, nesse momento, retomar conhecimentos anteriores, a visão fomentada, debater propostas, conhecer pressupostos historiográficos, buscar fontes. E aí vou mostrar a fala de alguns alunos da turma de 2015, né, que foi analisada com base em Bardano, análise de conteúdo, 5 categorias, pseudo-história, contribuições, dificuldades, lacunas. Só ler algumas falinhas, pode ser? Esses alunos eu escolhi foram aqueles que, na entrevista, disseram: não, eu acho que eu não estou preparado para identificar a pseudo-história. Não, eu não saberia fazer uma proposta. E aí, ao longo da entrevista, eles dão inúmeros indícios de identificação e sugerem coisas. Como novidade, um aluno que fala maneiras de você lidar com a pseudo-história como uma forma de
aproximar afetivamente o professor do aluno e do conhecimento, as dificuldades do formador, e é isso. Bom, pessoal, bom dia, quase boa tarde, né? Primeiro eu quero agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje, né? Agradecer a organização do IHPCT, claro, na presença aqui do Breno, né? Então, muito obrigada por participar. Obrigada pelas palavras da Luciana, né? Coruja, né? É até engraçado ouvir alguém falar da gente. E eu vou tentar aqui me organizar com esse monte de equipamento eletrônico, tá? Mas vamos lá. O que eu trouxe para vocês hoje, né, pensando nessa ideia de experiências em história, né, eu só posso falar mesmo da história, não tenho habilidade alguma para falar da filosofia e da sociologia, eu trouxe para vocês algumas reflexões que eu tenho tido nos últimos anos. Desde 2015 comecei a trabalhar com determinado referencial teórico, e os últimos 2 anos ele se mostrou mais efetivo, então eu trouxe para vocês esse título de fala aqui, de ideias para a gente refletir. Não é uma pesquisa finalizada, não é alguma coisa prática ainda. Então, por isso, acho que a nossa discussão, as ideias que vocês apresentarem aqui vai ser muito rico para mim. Então, eu coloquei o nome, A Colonização dos Saberes, e sua reflexão a partir da história das ciências em sua interface com o ensino. É historiador, gente, só gosto de coisa do passado, não aguento esse futuro aqui todo na minha mão, vou ficando nervosa. Bom, então eu trouxe as principais discussões que eu tenho feito e que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, né? Bom, eu sou historiadora e desde a minha graduação eu trabalho com indígenas, né, do passado, na verdade, né? Eu trabalhei durante muito tempo com os Nauas, que a gente conhece como astecas, e hoje tenho trabalhado com os tupinambás, no século XVI e XVII. E aí, com esse já mais de uma década me debruçando sobre esses saberes, né, eu acabei encontrando discussões teóricas que me embasam e que eu trago aqui para vocês para pensar. Então, o que eu queria hoje? Então, discutir o processo que levou a ciência europeia a se configurar como um discurso de poder monocultural e embasado na colonização e desenvolvimento capitalista. Ou seja, o silenciamento do conhecimento do outro. É impossível alguém que trabalha com conhecimento indígena ou conhecimento africano não perceber esse silenciamento. Para isso, o diálogo aqui, nesse momento hoje de fala, é direto com Boaventura de Souza Santos, o qual eu tive o prazer, a oportunidade de fazer um curso esse ano, estive com ele lá, então estou mais afeita ao referencial teórico dele nesses últimos tempos. E como a história das ciências no ensino, que é a minha preocupação atual, né? Então, como historiadora, durante muito tempo eu me sentia uma historiadora das ciências, documento histórico, uma coisa muito mais centrada, e hoje eu me sinto muito mais uma educadora. Eu digo que eu perdi minha identidade. Eu ainda também estou numa fase assim de não saber o direito que eu sou. Mas eu sei que eu não sou mais só uma historiadora, né? Então, eu estou o tempo todo pensando em dialogar isso com o ensino de ciências, e eu acredito que a história, que já é uma hipótese, né, do que eu tenho desenvolvido, a história das ciências, ela tem, sim, instrumentos de muito sucesso para a gente buscar propostas de descolonização. Bom, é impossível não falar do local de fala, especialmente como historiador. Bom, como a Luciana já apresentou, eu atuo aqui, né, desde a criação do programa Ensino História da Ciência e da Matemática, na FABC, então desde 2010. Eu estou na FABC desde 2008, então, e eu, olhando agora esses últimos anos, eu vejo o quanto eu saí mesmo desse espaço de historiadora, e o programa foi o que me motivou para caminhar para um espaço de alguém que dialoga na interface com a educação. E aí, também não é um dado aleatório o fato de eu ter desenvolvido essa pesquisa, especialmente a partir de 2016. Eu comecei as leituras em 2015 por conta de um aluno que me trouxe essas ideias e dialogavam com o meu projeto de pesquisa individual, mas eu acho que a situação política do Brasil desde 2016 me faz acreditar mais nessa perspectiva de entender o quanto a colonização marcou culturalmente, politicamente, educacionalmente a nossa sociedade. Então, não deixa de estar conectado com o que eu venho pensando
a defesa da escola e da universidade pública, o fomento a uma educação emancipatória, ela é o argumento final dessa discussão que eu trago, tá? E a valorização de discursos silenciados e da diversidade sociocultural. Então, o tempo todo eu estou dialogando com multiculturalismo, com educação intercultural e multicultural. Tá? E aí, especialmente nessa semana triste, ainda mais para quem é um historiador, né, da destruição do museu, mas junto com isso, né, da crise que assola a América Latina, do golpe que nós vivemos, de prisões políticas, então eu acho que tudo isso se conecta muito com o que eu tenho tentado pensar nos últimos 2 anos. Então, por isso que, aí já adianto e faço uma desculpa, são ideias, não é uma pesquisa finalizada. Bom, e aí já começa com o eurocentrismo e a ciência moderna, tentando entender isso. Sempre me incomodou muito a valorização extrema da ciência moderna como única razão científica da nossa sociedade. Eu trabalho com conhecimento indígena, mas eu tenho que me embasar numa lógica eurocentrada. Eu vou chamar de eurocentrado aqui, não é só aquilo que veio da Europa, mas, enfim, ocidental-centrado, talvez, né? Norte-centrado, como o Boaventura usaria, né? Ou seja, de sociedades que politicamente são potências econômicas, são potências científicas, né? Não vou discutir isso aqui, mas, enfim, por que eu vou fazer um projeto, eu tenho que me centrar na metodologia, no objetivo, naquele modelo que a gente está desde o século XVI desenvolvendo e aceitando. Tá? Então, isso eram coisas que me incomodam muito isso na educação, isso está ausente no currículo, me incomoda na história da ciência, isso está ausente também das nossas pautas de pesquisa. E aí, buscando entender essas ausências, essa invisibilização do outro, né, já que por muito tempo eu também dialoguei bastante com a antropologia, eu busquei autores, né, que daqui a pouco eu vou citar outros, o Boaventura é o que eu trouxe mais específico aqui hoje, mas eu trabalho com outros autores também que tratam essa questão. Então, a ciência moderna, através da revolução científica, não estava falando aqui, gente, peraí. Desde o século XVI, com apogeu no XVIII, ela, por uma série de situações históricas, né, especialmente a colonização, primeiro da América e depois o imperialismo na África e no Oriente, vai construir um conhecimento que se torna totalizador. Tá? Ele é um conhecimento hegemônico, se criou estruturas institucionalizantes desse conhecimento, né? E esse conhecimento permitiu dominâncias político-econômicas, como os imperialismos, como as colonizações, né? Ou como uma série de questões ligadas a recursos financeiros à pesquisa. E o que talvez mais me mobiliza é entender como esse processo subalternizou conhecimentos dos demais povos. Então, meu argumento aqui, durante a fala breve com vocês, vai ser entender o processo que construiu esse discurso sobre ciência, que se torna, né, um padrão único, né, e como isso vai silenciar, vai inferiorizar, vai ocultar outros saberes. O Kapil Raju, que é um historiador também muito importante, especialmente para pensar a circulação dos saberes, num trabalho de 2015 que está em português, acho que é o único que está em português dele, ele vai dizer que a ciência moderna foi uma imposição violenta da racionalidade verdadeira a culturas dotadas de outra razão. Ou seja, desde o século XVI, a gente não, na América Latina, vive um eurocentrismo epistemológico. E isso era muito claro para mim quando lá em 2001, 2000, 99, 2002, 2003, fazia iniciação, mestrado, doutorado, e percebia nos relatos de cronistas do século XVI justamente isso, o quanto para eles o conhecimento do outro era inferior, era subalterno, era errado, era o falso, era idólatra, enfim, ausente de razão. Quando, depois, séculos depois, se nota que o calendário Naua era muito mais eficiente que o calendário europeu do mesmo período. Então, o que é esse erro, né? Se não uma diferença cultural, se não uma diferença política? Então, o eurocentrismo, ele se funda a partir de uma colonialidade, ele não é algo dado também, as pessoas não chegaram querendo ser eurocêntricos, nós não repetimos essas ações de uma forma por um desejo de ser eurocêntrico, mas ele se funda numa cultura colonizada, numa cultura colonial. E
discutido por diferentes autores, né, como Boaventura, Walter Mignolo, Henrique Dúcio e o Aníbal Quirrano, eles têm diferenças muito grandes de abordagem, mas todos vão apontar o quanto nosso eurocentrismo epistemológico se baseia na nossa colonização. Colonização cultural, colonização política. Não foi só política. Nós não nos tornamos independentes da Europa em 1822, porque falamos português, porque a maior parte da população ainda frequenta uma igreja católica. Então, nós temos raízes culturais muito fortes que nos fazem ainda ser colonializados, não colonizados, mas colonializados. Colonialidade é um conceito um pouco mais sensível e específico do que a ideia da colonização. A palavra colonização é política, solamente política. Então, a colonialidade ela é uma estrutura de dominação política, econômica e cultural, e é o legado da modernidade para os países que foram colonizados no século XVI. Então, nesse sentido, o colonizador ele destrói o imaginário do outro, inviabilizando e subalternizando, enquanto reafirma o próprio imaginário. Assim, a colonialidade reprime os modos de produção do conhecimento, os saberes, o mundo simbólico, a subalternização epistêmica do outro não europeu. E aí uma série de autores que discutem essa questão, sobre a inferiorização da cultura, da religião, dos costumes, da língua, né? Nós nunca aqui, nós não temos oportunidade de aprender o mínimo de tupi, né? A gente não sabe as línguas indígenas, o Guarani. Então, o que isso nos mostra? É um processo colonial rigoroso, né? Que realmente inviabilizou todas essas formas. É claro que essa discussão, esses autores, e eu também, em nenhum momento a gente discute a eficácia da ciência moderna, né? Dependo do celular até para me acordar. Não poderia discutir a eficácia, ela é eficaz, ela nos trouxe avanços, né? Mas o discurso histórico que a tornou hegemônico. Tá? É esse que é o nosso mote de pesquisa. Bom, na intersecção com o capitalismo, né, ela se torna, então, a ciência moderna excludente dicotômica. Tá? O Boaventura trabalha com isso de uma forma muito vigorosa, né, o quanto o capitalismo e o colonialismo são, na verdade, é quase que o ovo e a galinha. Né? Se é a colonização, o colonialismo que causa o capitalismo, ou vice-versa, enfim, enquanto os dois impactam, eles são irmãos siameses nesse impacto em relação à colonização de outros países. Né? E no caso da ciência moderna, cada vez mais ela ganha espaço como um único discurso sobre o conhecimento da natureza. Então, ela é monocultural, ela é baseada numa colonização, ela usa como recurso a invisibilização dos saberes locais e o que o Boaventura chama de epistemicídio. Nós não, nosso legado, nós somos herdeiros desse legado. Né? No período colonial, foi-se destruídos os conhecimentos indígenas. A gente não consegue lembrar uma prática indígena que a gente usa até hoje. Né? Então, eu vejo muito de perto com os meus filhos a Semana do Índio. E hoje a gente estava discutindo mais cedo no nosso simpósio temático essa questão. O que se passa para uma criança sobre o Dia do Índio? Então, eles fazem um cocar de macarrão. Macarrão não é do índio. Né? Fazem um instrumento de plástico com feijão. Né? Enfim, e aí pinta o rostinho deles, né, numa estrutura e vai para casa e fala que é o Dia do Índio. Então, quanto essas ações são o tempo todo realizadas e a gente não percebe que esse índio está silenciado. No caso brasileiro, isso é mais dramático. A gente não vê um indígena aqui dentro. Né? Ele foi completamente silenciado. Eu falo que os portugueses tiveram um êxito total na tentativa de aniquilar o indígena, o outro. Na América Espanhola, a gente percebe, em alguns países, o índio está ali. O índio não deixou de estar. Né? Por mais que isso também não signifique que ele não houve um processo de submissão e de subalternização muito grande. Né? Mas, no Brasil, no caso da América Portuguesa, realmente os portugueses foram extremamente eficientes. Então, a destruição de algumas formas de saber locais, a inferiorização de outros, desperdiçando-se, em nome dos desígnios do colonialismo, a riqueza de perspectivas presente na diversidade cultural e nas multifacetadas visões de mundo por elas protagonizadas. E aí vários autores, antropólogos, sociólogos, historiadores que trabalham com conhecimento indígena começam a perceber o quão rico era esse conhecimento. Tá?
desde os calendários, por exemplo, do ano bissexto, de uma série de conhecimentos astronômicos que eles desenvolviam, mais ainda no campo da biologia, ou no que a gente chama de biologia, ou seja, no campo das plantas medicinais, no campo das práticas de cura. Esse conhecimento foi simplesmente, a maior parte dele, eliminado. Né? Se algo, vários relatos no século XVI no México mostravam que, quando alguns indígenas estavam colhendo plantas medicinais para tratar doenças, se essas plantas estavam localizadas em locais que os espanhóis acreditavam que eles iam ali para glorificar suas antigas divindades, esses indígenas eram mortos, esses indígenas eram presos. Então, quanto de conhecimento foi desperdiçado em nome de uma única fé e de um único poder político. Ultimamente, tenho trabalhado com conhecimentos tupinambás. Eu cresci aprendendo que as únicas comunidades indígenas realmente grandes e merecedoras de atenção nossa eram astecas, maias e incas. Né? E os tupinambás têm um conhecimento gigantesco, inclusive de astronomia. Eles tinham todas as constelações, muitas constelações mapeadas, é claro. Constelações com nome da realidade local deles. Né? Constelação da Anta, constelação do Homem Velho. Só que hoje, o que sobreviveu? Apenas a constelação romana. Por mais que a gente vá a planetários e eles coloquem lá cinturão de Órion, e isso aqui é um cinturão de Órion, eu não vejo o cinturão de Órion. E o meu aluno, quando vai, ele não entende, às vezes, nem o que é isso, porque isso não se dialoga com a realidade que esses alunos vivenciam. Tá? Bom, então, acreditar que a ciência moderna tem uma verdade embutida, e aí entra até em algumas discussões da filosofia da ciência, fundamenta a aceitação durante séculos dessa monocultura. O caráter exclusivo desse monopólio está no cerne da disputa epistemológica moderna entre as formas científicas e não científicas de verdade. E aí a gente tem uma série de filósofos, que não é a minha especialidade, mas que discutem o que é a verdade. O que é a verdade? Muitas vezes é um discurso de quem está no poder. O que é a verdade hoje no Brasil? O que é de verdade na América Latina? Muitas vezes serve apenas a um discurso de poder. Então, só que nós acreditamos que é verdadeiro. E aí uma série de trabalhos com história da ciência e ensino que mostram como é que a criança vê o cientista. É o dono da verdade. É aquele que está de jaleco dentro do laboratório fazendo coisas. A gente acaba reproduzindo essas percepções, essas verdades, afirmações que nos vêm via educação e acaba reproduzindo com os alunos. O não reconhecimento das formas plurais de saberes consolida o conhecimento científico como totalitário. O universalismo é um fenômeno ocidental, cuja supremacia reside na supremacia dos interesses que a mantêm, ou seja, como numa diversidade, num mosaico enorme de culturas, de línguas, de perspectivas de vida, de religiosidade, de situações políticas e econômicas, nós ainda buscamos o universalismo. Vários historiadores mostram que o universalismo é uma criação do século XVI e XVII. Até lá, nem a Europa era universal. Se a gente considerar que a Itália se unificou no século XIX e a Alemanha, não havia universalismo de língua, de cultura, nada. E hoje, no século, desde o XX, nós ainda vivemos esse sonho do universalismo. E aí, para o Boaventura, né, esse universalismo ele se consolida na colonização, no capitalismo e no patriarcado, que são, para ele, os braços dessa colonização e desse epistemicídio e dessa perda de direitos de indígenas, africanos e mulheres. E a colonização, então, é o cenário deste processo. O Dussel vai ser muito enfático nessa questão de o quanto a Europa ela não tinha nenhuma vantagem econômica ou política antes do encontro da América. Tá? O Quijano também vai ter esse argumento. Ou seja, Europa era periferia do mundo árabe e do mundo oriental até o século XVI. Ela se torna potência com a colonização da América. E isso até em série, tá, da HBO a gente percebe. Tá? Então, a colonização é o cenário desse processo de empoderamento do conhecimento que a Europa desenvolve. Imprimiu uma dinâmica histórica de dominação política e cultural, submetendo a sua visão etnocêntrica ao conhecimento do mundo, o sentido da vida e das práticas sociais. Porque, sim, não foi só um epistemicídio. Foi a morte também de religiosidades, de línguas, de culturas, de visão de mundo, que eram riquíssimas.
Então, a colonialidade do poder via colonização leva uma colonialidade do saber via ciência moderna, que, como eu já disse, é hegemônica, monocultural, eurocêntrica, se coloca como um paradigma universal e transforma outros saberes, quando não os silencia, apagando, em superstição ou não ciência. A dominação política, ela expande-se para a dominação epistemológica. O colonialismo, para além de todas as dominações por que ele é conhecido, foi também uma dominação epistemológica. Uma relação extremamente desigual de saber-poder, que conduziu à supressão de muitas formas de saber próprias dos povos e nações colonizadas, relegando muitos outros saberes para um espaço de subalternidade. Tá, e o que eu faço, Márcia? Fico desesperado? Não. A alternativa é o pluralismo epistemológico, ou seja, como a história das ciências pode promover essa pluralidade? Ela pode promover quando a gente apresenta esse processo. É claro que na aula de física eu vou mostrar os conceitos que o currículo está pedindo de física, mas tentar apresentar para o aluno que ele não foi único, que no processo histórico houve outras propostas. Vou dar um exemplo de astronomia, que é algo que eu circulo um pouquinho melhor. De alguma forma, alguma questão astronômica europeia, ok. Mas mostrar que os tupinambás também tinham conhecimento astronômico. Mostrar que os nauas também tinham. Mostrar uma diversidade de saberes de conhecimento. Uma coisa que a educação hoje mais clama é pela diversidade. A nossa sociedade, talvez o que mais marca as últimas décadas da nossa sociedade, é a valorização da diversidade. E por que na epistemologia a gente também não tem isso? Para o Boaventura, a injustiça social está baseada na injustiça cognitiva. Então, quando nós tentamos uma justiça cognitiva via uma emancipação do aluno, a gente promove indiretamente uma justiça social. Então, promovendo diálogos entre diferentes saberes, mostrar que a perspectiva monocultural ela é construída historicamente e ela prejudica muito a educação, porque ela perpetua discursos de poder. Ela perpetua silenciamentos. Quando eu nunca faço nada para mostrar, de alguma forma, que esse conhecimento não é único, eu estou perpetuando um discurso de poder e de uma forma inocente, quase, sem perceber que eu estou fazendo isso. E desvaloriza a pluralidade. O Boaventura vai propor as epistemologias do Sul, que eu trago aqui um conceito. Ele entende por epistemologias do Sul a reclamação de novos processos de produção e de valorização de conhecimentos válidos, científicos e não científicos, e de novas relações entre diferentes tipos de conhecimentos, a partir de práticas de classes e grupos sociais que sofreram de maneira sistemática as injustas desigualdades e discriminações causadas pelo capitalismo e pelo colonialismo. Então, repensar o processo histórico e construir essa perspectiva monocultural, ela traz uma consciência político-social em relação aos processos de produção de conhecimento. Mostrar que o que não existe hoje foi produzido como tal. Nós não sabemos história indígena porque nós sofremos uma série de processos políticos que tiraram essa história indígena da gente. E é claro que é um empoderamento, se a gente tivesse um conhecimento de todos esses processos que foram silenciados. Então, pensando nesse diálogo com o ensino, a consciência histórica desse processo, ele favorece um pensamento emancipado. Porque a educação e o conhecimento, elas devem promover a transformação da realidade, devem empoderar sujeitos históricos. Se a educação não é para isso, ela é erudição, ela é coleção de fórmulas, se ela não empodera. A história da ciência, eu acredito que é um espaço para a discussão crítica da colonização política e cultural da América Latina. A possibilidade de romper com propostas e currículos eurocentrados, isso leva à descolonização, que é a proposta de todos esses autores. Alguns é descolonização, alguns é decolonização, mas a proposta é isso, é empoderar a América Latina de uma maneira geral. E isso acontece através de uma denúncia sistemática da inviabilização, do silenciamento desses saberes, do reconhecimento da diferença sem hierarquizações, ou seja, da promoção de um pluralismo epistemológico via educação. Porque a justiça cognitiva, ela só ocorre através da educação. E aí eu termino aqui com Paulo Freire, que é o grande inspirador do Boaventura. Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito, e somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer. Obrigada.
Olá, bom dia, boa tarde a todas da mesa. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, mas focando na fala da professora Márcia. Apesar de não ser um tema que eu trabalho, que eu me dedique, é um tema que me interessa bastante, a questão do ensino descolonial ou decolonial e como a história das ciências pode contribuir para isso. Mas, toda vez que eu reflito sobre as inserções, me vem a seguinte questão. As culturas, elas não são estanques. E o próprio processo de interação entre diferentes grupos sociais, diferentes culturas, grupos étnicos, ele, de alguma maneira, deixa sua marca, independente desses processos de exploração. Então, me vêm duas questões. Primeiro, como apresentar essas culturas, esses conhecimentos, de forma que eu não faça, na verdade, um arremedo, um espantalho desses grupos. E a segunda questão também seria interessante, será que é possível também, pensando no ensino decolonial, eu trazer dentro mesmo dessa cultura científica hegemônica, eurocêntrica, alguns expoentes que representem também esses, numa forma individual, obviamente, indivíduos de etnias, de gêneros, de posições políticas diferentes, de forma a se contrapor ao discurso mais comum? Só isso, obrigada. Realmente é um nó. É como eu disse para vocês, eu estou começando a pensar em tudo isso. Para mim é mais fácil que eu sou historiador, eu vou para o século XVI, pego os relatos dos indígenas e tento trazer. Mas eu acho que é um desafio muito grande para quem quer trabalhar com isso, porque realmente vai ter que pensar uma comunidade, né, mas usar um documento histórico, enfim, fazer alguma atividade que vai requerer estudo, vai requerer aprofundamento em uma comunidade. Eu não acredito que seja possível a gente tratar o todo, porque quando a gente trata o todo, a gente cria um modelo, o indígena, o africano, a cultura indígena, a cultura africana, que não existe. Existem culturas de diferentes sociedades. Então, eu acho que, e também acredito muito que o pouco que a gente faz é muito. Eu sou muito otimista em relação a isso. Então, o pouco que a gente conseguir fazer de selecionar uma cultura em algum momento histórico, seja no presente ou no passado, trazer um pedaço dessa cultura, que você nunca vai trazer a cultura inteira, um pedaço dessa cultura, e trazer essa experiência para a sala de aula, ela já é muito rica. E segundo, para ser bem rápida, para não prejudicar as colegas, o Boaventura ele tem um conceito que é a ecologia dos saberes, eu não sei se você já leu. A proposta para ele, a proposta que ele faz desse pluralismo epistemológico não é da história, ele não é historiador, ele é advogado com um trabalho em sociologia. A proposta, ele vai pensando hoje. Então, qual é a proposta para o pluralismo epistemológico? É trazer diferentes atores para o diálogo. Uma das ações mais importantes que o grupo dele tem feito é a Universidade, a UPMS, a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, que aconteceu no Brasil, aqui uma sessão dela em comecinho de junho, na Universidade de Santa Maria. São 3 ou 4 dias de evento. A proporção é 1/3 de acadêmicos e 2/3, 1/3 de movimentos sociais e 1/3 de pessoas comuns. Então, traz todo mundo para a universidade e a gente não dá aula para eles, não. A gente aprende com eles, a gente traz esses líderes locais. Então, traz parteira, traz aquela pessoa que é curandeira numa comunidade, traz marceneiro, traz todo mundo que domina conhecimento e técnica. E aí todo mundo aprende junto em rodas. Também não é esse modelo aristotélico, sei lá se isso é aristotélico, vou jogar a culpa em Aristóteles, tudo que é ruim. Esse modelo aqui, eu aqui em cima, desculpa, Lu, eu aqui no patamar e vocês aí embaixo. Sendo que não há nenhum momento essa... A Lu vai cortar o microfone agora. Tá bom, é do Platão isso. Me conta qual é ruim aí para eu jogar a culpa nele. Então é o Platão. Esse modelo que é uma hierarquização. Então, a proposta da ecologia dos saberes, e aí eu recomendo para quem quiser conhecer um pouco mais, o Boaventura ele tem uma série de aulas magnas no YouTube. Então, e aí está lá escrito, ecologia dos saberes e tal. Então, assim, para alguém que quer dar uma olhada, é bem interessante, porque é um vídeo que passa e ele explica bem Mas eu gosto muito dessa ideia de trabalhar conhecimentos com o outro. Uma pergunta aqui agora.
Então, só um comentário rápido. Obrigado pela exposição das três, muito interessante. A gente também vem trabalhando um pouco dentro dessa perspectiva decolonial já há um ano, então sua fala interessou muito. Eu não sei se você já tem alguma experiência, para a Márcia, né, prática de tentar trazer um pouco na formação dos professores, que é o que você trabalha, né? E para as três, né, essa é a pergunta para você, você tem alguma... Mencionar rapidamente, eu sei que é um trabalho que você falou que ainda está... né, no nível mais teórico, né, e para as três, na verdade, né, eu acho que todo mundo tocou num ponto que, pelo menos é muito caro, a gente discute muito no nosso grupo, que é a formação política desses professores, né. Eu acho que, de certa maneira, né, as três colocaram de forma muito apropriada e diversa, né, em cada uma das falas, essa importância da formação política, né, desses docentes. Então, eu queria, sei lá, um breve comentário de como é que vocês enxergam essa importância y cómo es que orienta-se o trabajo nesse sentido. Obrigado. Breve, así podemos contestar las tres. Con respecto a la última pregunta, sí, tiene que ver, en mi caso, con lo que yo llamé esta idea de que formar docentes no es formar a alguien que es una correa de transmisión entre la academia y el estudiante, sino un sujeto que es un sujeto ético, un sujeto político, que es un profesional en el mejor sentido del término, que tiene que tomar decisiones y hacerse cargo de sus decisiones. En ese sentido, aunque parezca lejano algunos temas filosóficos, si la mirada y la modalidad tiene que ver con esto de trabajar casos, ejemplos tomados de la vida real, formular preguntas que digan, bueno, este concepto tan abstracto que pone, no sé, Fromm sobre el libre albedrío, ¿qué pasa en la vida cotidiana? Y muchos filósofos lo hacen ellos mismos, ponen ejemplos o vinculan con otras cuestiones directas. Y en ese sentido, me parece que en esa interfaz es interesante el trabajo y tiene que ver, sí, efectivamente, con una formación también ético-política, no solo técnica del docente. Obrigada, Cristiane, pela pergunta. Para mim é um projeto de vida, que eu faço com paixão. As minhas duas grandes inspirações são o Freire e o D'Ambrosio. E aí os textos escolhidos nesses episódios são sempre aqueles problematizadores, aqueles que trazem controvérsias, aqueles que conseguem dar espaço, né, para o excluído, para o lugar do outro, e sempre atrelado a que visão política esse modelo de ciência fomenta, que sociedade de castas, que está sendo perpetuada e etc. Cristiano, eu trabalho com formação continuada de professores, acabamos de terminar um curso agora sobre isso, e mobilizou bastante, não que eles produziram produtos finais extremamente críticos, mas realmente eles todos saíram tocados por não terem percebido como muitas vezes perpetuavam determinadas visões e aí estavam passando isso para os seus alunos. E teve uma fala que para mim foi emblemática, um aluno, um professor falou, professor de biologia, ele, quando estava ainda no meio do curso, ele falou, olha, só que agora eu não sei mais dar aula, agora você vai ter que me dar um curso de licenciatura, porque realmente eu não sei. Então, eu acho que essa fala é meio exagerada, mas mostra o quanto ele se mobilizou. E eu acredito que essa perspectiva, essa reflexão que eu levo para eles, tenta, como a Thaís colocou, promover essas percepções. Bom, primeiro eu quero agradecer às três pela exposição, pela mesa, eu gostei demais das três exposições, acho que já tinha te visto falar, Márcia, algumas vezes, e hoje ouvi de novo, gostei demais. A minha pergunta é para a Ana, né, eu gostei muito da sua exposição, e ela tem, eu não trabalho com ensino de ciências, e eu tenho me envolvido bastante com o ensino de filosofia, né, principalmente depois que eu vim aqui para a UFABC. E a maneira como você articulou, não é, o ensino de filosofia com o ensino de ciências, no caso, você fala da biologia, não é? Me fez lembrar de algumas experiências que eu tive, a maneira como eu fui, nesses últimos anos, construindo uma certa concepção do que eu entendo como sendo um caminho bastante interessante para se ensinar a filosofia e que isso talvez tenha a ver com o ensino de ciências, não é? Me parece que duas coisas que você colocou ali, uma segunda alternativa que era por meio da história da filosofia, a terceira era por meio de problemas. Mesmo na história da filosofia, você fala dela numa perspectiva que você disse que era mais simpática, e para mim também é mais simpático isso, mais interessante, que é trabalhar a história da filosofia por meio de problemas filosóficos, não é? Então, interpretar a história da filosofia de maneira filosófica, como sustentou já o Marion.
não é? Eu queria te perguntar o seguinte, vou tentar resumir bem a pergunta. De que maneira você entende que esta concepção de ensinar filosofia, né, por intermédio de problemas filosóficos que são extraídos da história da filosofia, contribui significativamente para que se compreenda o ensino de ciências, se faça o ensino de ciências do ponto de vista de problemas científicos também? Não é? Quer dizer, de que maneira isso contribui? Porque quando se fala da filosofia, bom, posso pensar em problemas filosóficos, mas quando se fala da ciência e fazer com que isso tenha sentido, não é? Eu fico imaginando, né, estou me aventurando aqui, posso tomar várias críticas, né? Pensar a ciência como uma investigação em torno de problemas científicos também. Então, como uma coisa se relaciona com a outra. Desde el punto de vista teórico, creo que es importantísimo y creo que hay un lugar para la didáctica de las ciencias naturales que justamente viene trabajando sobre ese lugar, sobre la enseñanza de las ciencias con una mirada problematizadora de las ciencias. Desde el punto de vista concreto, en nuestro caso, además, hay una ventaja muy grande, que es que en esta formación de profesores de biología hay otras asignaturas donde todo esto puede ser también recuperado. Por ejemplo, la persona que está a cargo de la didáctica de la biología, es una colega que trabaja en el mismo equipo de Agustín, con lo cual se hace fácil, relativamente, recuperar cuestiones que se han visto en una asignatura en otra. Cuando ella empieza a trabajar la didáctica de la biología, puede discutir con sus estudiantes algunas cuestiones, dando por supuesto que las trabajaron conmigo, y que puede pensar la didáctica de las ciencias naturales desde una perspectiva histórico-filosófica con estudiantes que han tenido algún contacto con la filosofía y con la historia de la ciencia pensada para docentes. Entonces, es casi un milagro. En general esto no pasa, no nos conocemos con los colegas muchas veces. Creo que lo de Thais es interesante, me pareció muy interesante esta misma línea de armar un proyecto donde hay un eje que es compartido por las distintas personas que tienen las asignaturas. Porque la tradición es que en general venía un profesional, daba una materia, se iba. Y en muchos casos hay colegas de filosofía que yo he conocido que daban una introducción a filosofía para profesorado de geografía, para la formación de médicos y para la formación de científicos, y era la misma asignatura con los mismos filósofos, los mismos problemas y la misma bibliografía. Y uno decía, bueno, pero ¿dónde está el vínculo? Creo que es muy importante esta posibilidad y creo que justamente podemos trabajar juntos porque la didáctica de las ciencias también ha trabajado mucho desarmando esta idea de, primero, que la ciencia es una serie de contenidos fijos y que hacer ciencia no es importante, lo importante es el resultado, y al contrario, plantearla como problemas, como comunidades que construyen conocimiento y deciden ellas, a partir de criterios, por supuesto, pero entre la comunidad dice, bueno, seguimos por acá, que se puede trabajar sobre cuáles son los prejuicios, los supuestos de esa comunidad, qué cosas ese foco permite ver y qué cosas quedan en la oscuridad y cómo lo trabajamos. Creo que estas perspectivas que trabajan con las prácticas y pensando en el objetivo de la enseñanza nos habilitan mucho más estas discusiones y este poder trabajar juntos. Y que aprendemos los dos. Creo que también revisamos nuestra práctica de enseñanza de la filosofía a partir de los desafíos que nos plantean los didactas de la ciencia que nos dicen, bueno, yo quiero enseñar con esta perspectiva, pero la filosofía enseñada así no me interesa la naturaleza de la ciencia. Y uno dice, bueno, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo nos relacionamos ahí? ¿Por qué naturaleza de la ciencia y no filosofía de la ciencia? Y es un desafío para nosotros. Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros que los colegas dicen, no, filosofía, no, mejor otra cosa? ¿No? ¿Qué parte nos compete de eso? Entonces, muy interesante porque hay un enriquecimiento mutuo ahí en ese desafío de, bueno, no, así como lo hacen ustedes. Nosotros en filosofía tendemos a creer que lo nuestro es lo que importa y lo que vale y lo que es serio. Bueno, ahí nos dicen, a ver, no. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué tiene que haber una asignatura de filosofía? No, pongamos sociología, pongamos una ciencia social, algo más interesante. Bueno, ¿qué nos pasó ahí? Creo que eso es muy interesante y nos desafía y nos hace crecer a nosotros también y revisar esos supuestos que no tenemos sobre la filosofía. Obrigada por la pergunta. Infelizmente, agora, então, a nossa última questão, por causa do horário, professora Andréa. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, acho que foi uma mesa assim, extremamente
instigante, né? E apesar das falas serem diferentes, acho que tem um ponto em comum, que é a questão da reflexão. A Márcia traz uma questão muito nova. E aí eu queria colocar, assim, meio dividir, que durante a fala me bateu, até em função até da última resposta, da pergunta, né? E do que a Márcia respondeu, que, ouvindo vocês, eu coloco o seguinte: é um grande desafio na formação de professores, né? Porque a Márcia está trazendo uma questão que é muito recente, a questão da decolonização. Eu não estou falando na área de ensino, eu estou falando enquanto um campo teórico é recente. E eu acho que isso traz uma reflexão de o quanto a gente, em termos de formação de professores, precisa pensar que é fundamental que o professor seja um intelectual no sentido de um pesquisador. Eu ouvindo a fala de vocês, me desculpe, eu sei que foge do âmbito, mas é porque isso me bate muito em função que, se a gente não tem, efetivamente, toda hora ele tem que voltar para a licenciatura. Né? Essa fala que ele te colocou, né? E eu acho que é um projeto político também. Né? A Márcia, quando começa a fala dela, fala de 2016, eu acho que a gente não pode esquecer o que a gente está vivendo. Né? Ela coloca que isso fomenta, e a pesquisa dela, não que já estava em 15, mas de alguma forma, né? E eu acho que a gente tem que trazer numa comunidade dessa essa questão, porque como formação de professor, o professor ele tem que ser visto diferente, por nós também, porque senão fica parece um copo vazio, que aí ele falta um monte de coisa. E como a gente vai incorporar coisas, porque a cultura muda, um pouco como você trouxe, né? Essa cultura também indígena não é estanque, quer dizer, é um desafio muito grande, porque é algo muito novo. Então, não sei, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, como é que vocês pensam essa questão do professor. Esse professor que eu estou falando, é claro, que é da educação básica, né? O professor que é esse que vai fazer, vai trabalhar, que é o que eu acho que imagino que a Márcia, quando está pensando nisso, está pensando na educação básica, né? Bom, Andréia, são os nós, né? Os nós que eu também não consegui ainda pensar saídas, né? Eu estou tentando aqui, nas migalhinhas, essa ideia da formação continuada, né? Mas eu concordo com você, essa questão que é um projeto político, e a gente vive num momento completamente ruim para um projeto político com esse viés. Aí eu brinco que eu vou ter que, em breve, talvez fugir para outro país. Né? Oi? E nem pode ser para a América Latina mais, que eu queria tanto ir, porque a crise não está só aqui, o problema não está só aqui. Mas eu também não acredito que uma disciplina a mais na licenciatura vai resolver o problema. E aí eu não acredito que determinadas licenciaturas vão também nos ajudar nesse sentido. Tá? Então, é realmente um desafio muito grande que a gente vai ter que plantar sementes e esperar a árvore crescer para ver o que acontece. Para eu não ficar mais desesperada, eu penso um pouco nesse sentido. Mas eu acho que o modelo de licenciatura EAD que a gente tem hoje, a questão da remuneração docente, da categoria de ser docente, tudo isso são ações tão contrárias ao que a gente quer, mas, de alguma forma, a gente tem que lutar. Então, por isso que eu vejo a minha pesquisa encaminhada, como a Thaís falou, como projeto de vida agora, um projeto muito mais político do que historiográfico, nesse sentido. Espero ter ajudado. É isso mesmo, Andréia. O esforço é todo na direção de formar um professor pesquisador mesmo, né? Não é só da boca para fora, é alguém que consiga pensar, se informar, prospectar, dialogar, debater, propor. E é difícil e é nesse sentido que tem sido esse esforço todo, né? E por que a opção pela natureza da ciência usando a história? Porque a gente não tem competência para discutir filosofia. Então, a gente precisa da parceria do filósofo, porque só o filósofo, só o historiador, só não, precisa de uma equipe mesmo, não é muito... Estoy de acuerdo, agrego una sola cosa pequeña y que creo que lo que dice Marcia tiene que ver con que también los profesores y profesoras que enseñan biología molecular al futuro docente tengan una mirada que implique poder enseñar biología molecular con perspectiva de género, o física o termodinámica o lo que fuera, con perspectiva de género, con perspectiva cultural, decolonial, con perspectiva histórica, con perspectiva filosófica. No hace falta que lo diga, que lo explicite, pero va a generar también, eso generaría una mirada diferente, porque si no seguimos separando. Estas 4 asignaturas son de historia, filosofía, sociología, la ciencia, y estas 3 son las de verdad. Termodinámica, física 4, eso es muy interesante, que en física 4
tenga una perspectiva histórico-filosófica y no solo en el taller de filosofía de la física vean filosofía o historia de la física. Creo que eso es un punto importantísimo.